Olá, meus amigos, boa tarde. Salo, telefone. Boa tarde. Vamos aguardar aqui a comunicação, que nós estamos ao vivo para mais uma Tributa Live. Olá, olá Rodrigues, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar alguns instantes aqui para começarmos mais uma Tributa Live, ok? Falar hoje sobre exceção de pré-executividade em execução fiscal. É um assunto bem polêmico, a gente pensa que é um assunto tranquilo, mas gera muito polêmica quem atua na prática, viu? Porque uma coisa é legislação, outra coisa é o dia a dia. Oi Renata, tudo bom? Renata Zazá. Renata, você foi a minha colega de turma lá no Vera Cruz, foi? Se foi, você diz aqui o seu ok, tá? Que eu só conheço uma Renata Zazá, que é uma pessoa muito querida, inclusive. Certo? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma Tributa Live. Olá, Mota, boa tarde. Vamos começar a falar sobre exceção de pré-executividade na prática. Pretendo aqui bater um papo com vocês bem legal, tá? Boa tarde, Fábio. Sobre exceção de pré-executividade. Vou aguardar só mais um minuto. Enquanto isso, vocês vão informando aí se está tudo ok, se estão ouvindo bem. Eu estou esperando chegar um pouco mais de pessoas para a gente depois não ter que repetir o assunto, tá? Então vocês vão falando aí se o áudio tá ok. Eduardo, boa tarde. Como é que vocês estão aí após feriado, né? Dá aquela monotonia, aquele cansaço, né? E ontem que eu utilizei o meu feriado para fazer uma mudança. Então, até altas horas da noite eu estava carregando caixas aí, ajudando o pessoal a fazer mudança. Hoje eu estou com uma coluna que está uma beleza aqui, viu? Cansado demais, porque eu passei a segunda e a terça fazendo mudança. Aproveitei esse feriado prolongado aí, mas estamos firmes e fortes. E vamos fazer agora a Tributa Live toda quarta-feira, tá bom, pessoal? Porque eu verifiquei nas duas últimas lives que a gente fez na quarta-feira que houve assim, muita gente entrou, muita gente fez perguntas, a audiência aumentou muito, né? Aí na sexta-feira já tinham me dito aí que não é um horário muito bom para se fazer aí lives, porque é no final de tarde, sexta-feira, as pessoas geralmente já estão pensando em encerrar o expediente, já não estão querendo mais estudar, já estão cansadas da semana. Então agora meu objetivo é fazer a Tributa Live toda quarta-feira às 16 horas. Vão dizendo aí se vocês gostam aí desse horário, se vocês têm uma sugestão de temas, sugestão de dias que a gente possa fazer a Tributa Live. Bem, vamos lá. Chega de embromation, né? De enrolação. Vamos falar agora sobre exceção de pré-executividade na prática, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu tirar meu relógio aqui para não ficar dando pancada na mesa, que eu sou que nem italiano, gosto de falar gesticulando. Como vocês já sabem, eu já falei isso aqui para quem já me conhece, quem já fez alguns cursos meus, já sabe que eu atuei por 18 anos, tá, advogando para uma empresa, não só para essa empresa, mas ela foi um dos meus principais clientes por 18 anos e eu cuidava de 276, obrigado, 276 execuções fiscais dessa empresa.
de valores variados, desde R$100.000 até R$1 milhão, até uma execução fiscal de mais de R$5 milhões. E durante esse tempo a gente começou a adquirir muita experiência em execuções fiscais, né? E eu comecei a entender que em determinadas situações era preferível você entrar com uma determinada medida do que outra em execução fiscal. Que em uma execução fiscal você tem que saber até o momento certo que você deveria agir. Que às vezes em uma execução fiscal você tem que até que ficar calado, não falar nada, porque se você falar alguma coisa vai ser até pior. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre a exceção de pré-executividade. Quando é que vai caber uma exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade, de acordo com a súmula 393 do STJ, caberá naquelas matérias de ordem pública, certo? Em execução fiscal, né? Essa súmula fala exclusivamente em execução fiscal. Caberá naquelas matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não necessitem dilação probatória. Então, matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, sem precisar sequer da provocação da parte, é aquela matéria que o juiz bate o olho e diz: opa, aqui tem algo errado, hein? Não precisa nem eu intimar a parte para que ela apresente uma defesa, que eu já estou vendo alguma irregularidade. Deixa eu intimar a fazenda primeiro para ver o que é que ela vai falar sobre isso, certo? Que não necessitem dilação probatória, tá? A exceção de pré-executividade, pessoal, como é matéria de ordem pública que não necessita de dilação probatória, ela pode ser proposta a qualquer momento nas instâncias ordinárias. O que é instâncias ordinárias? É primeiro grau, segundo grau. Ela não pode ser proposta nos tribunais superiores, apenas em primeiro e segundo grau. Então, eu já me deparei com situações em que já houve uma penhora no processo, a parte foi intimada daquela penhora e ela não interpôs os embargos à execução fiscal. E a parte falou: doutor, não tenho mais defesa nenhuma que eu posso fazer dentro dessa execução fiscal. Eu digo: não, você pode entrar com a exceção de pré-executividade, porque a exceção de pré-executividade você pode dar entrada a qualquer momento nas instâncias ordinárias, ou seja, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, já que a matéria que supostamente você iria alegar nela seria uma matéria de ordem pública que não necessitaria de dilação probatória. Hoje a exceção de pré-executividade ela já se encontra prevista, certo? Ela foi uma construção doutrinária, mas hoje o próprio CPC já fala em alguns artigos sobre uma mera petição que você pode alegar um determinado assunto, como no artigo 525, parágrafo 11, como no artigo 803, que fala da nulidade da execução de título extrajudicial. Então diz que isso pode ser inclusive reconhecido de ofício pelo juiz. Antes do antigo CPC era apenas uma construção doutrinária. Depois do novo CPC já existe essa previsão. Aí vamos agora para a prática. A prática da exceção de pré-executividade em execução fiscal. A prática é o seguinte, pessoal. Toda vez que um cliente meu é citado, certo, para apresentar defesa ou nomear bens à penhora em 5 dias, certo? Na verdade, o artigo 8º da Lei 6830, a redação diz: será citado para pagar a dívida, não é nem apresentar defesa, pagar a dívida ou nomear bens à penhora em 5 dias. Toda vez, nesse prazo de 5 dias, eu entro com exceção de pré-executividade. Sabe aquela questão que é hábito? Sabe aquilo que hábito é o que você faz já até sem pensar? Por exemplo, você não escova os dentes todos os dias até sem pensar, não é um hábito? Eu atuo aqui em inúmeras execuções fiscais. Eu aprendi com mais de 25 anos de experiência atuando em execuções fiscais, que em todos os casos entre com exceção de pré-executividade. Não importa se a matéria se envolve dilação probatória, se não envolve dilação probatória.
Não importa se a matéria é de ordem pública, não é de ordem pública. Em todos os casos, entre com exceção de pré-executividade. Não comece uma execução fiscal já nomeando bens à penhora do seu cliente, porque se aquele bem chegar em uma execução fiscal, claro que você não vai apresentar um bem mais valioso que o seu cliente tem, mas se entrar qualquer bem em uma execução fiscal, dificilmente esse bem vai sair, porque seu cliente geralmente estará devendo. Então, se a fazenda agarra o osso, dificilmente ela larga. Então, se você tem uma previsão doutrinária, se você tem hoje uma previsão que está até no próprio CPC de entrar com exceção de pré-executividade, é claro que ainda aquelas determinadas regras, questões de ordem pública, não necessita de dilação probatória, mas esse conceito também é muito amplo, pessoal, porque apesar de existir matérias de ordem pública, lá no próprio código, condições da ação, ilegitimidade de parte, interesse de agir, essas questões todas, eu já ganhei muitas execuções fiscais em matéria que cabia dilação probatória, entrando apenas com exceção de pré-executividade. Você sabe aquela questão, por exemplo, em um processo, em uma questão fiscal, tem aquela fase administrativa todinha anterior, que se você entrar com uma defesa no âmbito administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário. E até aquele julgamento, a execução fiscal não vai poder ser proposta, às vezes demora 10 anos. Você vai perder essa fase, só porque quem vai julgar a sua questão administrativa é o próprio fisco, como eu vejo muitas pessoas vai falar. Eu não perco. Toda vez que eu tenho a oportunidade de defender na esfera administrativa, eu faço a mesma coisa, essa comparação em exceção de pré-executividade. Se eu tenho a oportunidade de oferecer uma exceção de pré-executividade sem nomear bens à penhora do meu cliente e vou alegar aquela matéria de defesa em exceção de pré-executividade, eu não vou esperar penhora, não vou primeiro nomear bens à penhora, não vou fazer nada disso. Gente, eu tenho casos aqui comigo, principalmente no âmbito estadual. No federal corre muito rápido, mas no âmbito estadual aqui, que a gente entrou com exceção de pré-executividade exatamente no ano de 2010. Hoje, no ano de 2021, essa exceção ainda não foi julgada, certo? Ou seja, já faz 11 anos que eu entrei com exceção de pré-executividade e ela ainda não foi julgada, certo? A Fazenda já falou, o processo já foi concluído por juiz e está até hoje aguardando. Essa empresa até fechou as portas já. Então veja, se eu tivesse nomeado um bem à penhora, a Fazenda quando falasse daquele bem, dependendo do bem que fosse nomeado à penhora, o processo ela já teria solicitado, feito algum requerimento de venda antecipada do bem, como a Fazenda muitas vezes faz. Assim que o juiz julgasse, determinasse já o leilão. A gente tem esses pedidos também em execuções fiscais. Com a exceção de pré-executividade, o processo ficou lá. Por exemplo, ano passado, ano de 2020, tinha 2 execuções fiscais que envolviam a cobrança de PIS e COFINS contra uma mesma empresa, certo? Períodos diferentes, era um cliente nosso. Qual foi a minha defesa? Uma exceção de pré-executividade, dizendo que houve uma cobrança indevida, justamente por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, no RS 574/706, que decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Que é uma questão de maior dilação probatória do que esta, que tem que trazer planilha mostrando o que é que tem de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Uma parte da dívida é devida, outra parte não é devida. Eu aleguei com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós conseguimos extinguir. Quando chegou no juiz de primeiro grau, o que é que o juiz fez? Ele indeferiu a minha exceção de pré-executividade. Ele disse, é questão de ordem pública, doutor. Certo? Que a exceção de pré-executividade só cabe em questão de ordem pública. Isso aqui não é questão de ordem pública. Aqui tem uma dilação probatória ampla, tem que existir perícia, tem que existir tudo isso. Não é matéria de exceção, não importa o que ele vai dizer, você já fez a sua defesa, e isso daqui que ele deu o julgamento final, às vezes decorre um ano. Mas você já não pulou uma etapa.
certo? Tudo é uma etapa para você fazer. Então, o que é que aconteceu? Ele extinguiu minha ação em primeiro grau, ele foi para o TRF aqui da 5ª Região, e no TRF da 5ª Região foi modificado o entendimento dele, justamente do juiz de primeiro grau, para dizer que, diante do julgamento do Supremo Tribunal Federal, deveria sim ser excluído, estava existindo uma cobrança indevida, razão pela qual anulava toda a execução fiscal. As duas execuções fiscais somadas são mais de 3,5 milhões de reais. Matéria que cabe dilação probatória, matéria que, entre aspas, era para ser julgada em embargos à execução fiscal, não foi julgada em exceção de pré-executividade. Se eu já fosse, só uma das causas era mais de 1,5 milhão. Se eu fosse atrás de um bem do cliente de 1,5 milhão para colocar lá, para fazer frente, para poder entrar com embargos à execução fiscal. Veja como você não pode fazer isso, no meu ponto de vista, viu, pessoal? Eu posso ser julgado favorável, as pessoas às vezes até me criticam quando eu digo isso. Eu sou contratado para defender empresas em todo o Brasil em execuções fiscais, tá? Nunca nenhum empresário chegou para mim e perguntou: doutor, o senhor vai entrar com ação A, com ação B ou com ação C? O que é que o empresário quer quando ele contrata um advogado? Ele quer que aquilo respingue no máximo nele possível e nos bens dele, nos familiares dele. Ele quer viver a vida dele cuidando da empresa e contrata um bom advogado para fazer a parte dele. Se o advogado utiliza de brechas na lei para... Veja que o que eu pedi aqui, o judiciário me concedeu, que eu estou falando que nós anulamos aí 2 execuções fiscais de 3,5 milhões cada, alegando inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, matéria essa que não é de exceção de pré-executividade e foi alegada em exceção de pré-executividade. É toda vez que acontece isso, pessoal? Não. Isso até, caro, são casos excepcionais. Porém, eu não pulo a etapa. Como eu falei para vocês, em uma exceção de pré-executividade no ano de 2010, até agora não foi julgado, então eu não pulo essa etapa. Eu não vou logo atirando carnes para os leões, certo? Primeiro eu deixo terminar essa etapa. Se por acaso o juiz indeferir a minha exceção de pré-executividade, em razão que ele considera que é uma matéria que não é de ordem pública, que necessita de dilação probatória, eu recorro para o tribunal mantém a decisão do juiz, eu entro com um recurso especial. O recurso especial sequer sobe, porque ele vai dizer que está de acordo com o entendimento do STJ, a gente entra com agravo regimental, o agravo regimental também é deferido pelo pleno do tribunal. Bem, diante disso, a gente apresenta um bem a penhora. Eu posso apresentar um bem a penhora a qualquer momento, certo? Mas primeiro eu entro com a exceção de pré-executividade. Eu não pulo etapas, certo? Quando a gente aprende isso, aí várias pessoas já me questionaram, como até alunos mesmo: mas doutor, não é matéria de ordem pública. Eu digo: olha, o exemplo aqui, que a gente já anulou 2 execuções de 3,5 milhões, e você já imaginou, você anulando 2 execuções de 3,5 milhões, você ainda tendo honorários no final para receber sobre essas execuções anuladas, e você entrando com a exceção de pré-executividade, o cliente sequer precisando nomear um bem a penhora. Veja, então use e abuse da exceção de pré-executividade, saiba utilizá-la. Por exemplo, hoje mesmo um colega, ele perguntou para mim: mas doutor, e se meu cliente tiver muito bens, correr o risco de existir a penhora sobre os bens dele? Bem, você pode fazer uma coisa ou outra, tá? Por exemplo, nessas 276 execuções fiscais, chegou um período que em todas elas eu entrava com a exceção de pré-executividade. Aí o juiz, muito chateado com essa exceção de pré-executividade, ele começou sequer ouvir a outra parte, dá um despacho mais ou menos assim: como a exceção de pré-executividade ela não suspende o andamento da execução fiscal, primeiro eu vou penhorar um bem da empresa para depois analisar os argumentos da exceção de pré-executividade. Quando existia esse tipo de despacho, o que é que eu fazia? Eu entrava com embargo de declaração e dizia: doutor, eu entrei com a exceção de pré-executividade, é um direito meu, é um direito do meu cliente,
que seja analisada a questão lá da exceção de pré-executividade. Mesmo que Vossa Excelência diga que não é o caso da exceção indevida, mas Vossa Excelência primeiro, antes de determinar a penhora lá do bem do meu cliente, tem que analisar os argumentos que eu estou colocando lá na minha exceção de pré-executividade. Ele não acatava esses meus argumentos, porque eu dizia, olha, se existir a penhora, e da penhora, da intimação da penhora, vai começar a contar meu prazo de 30 dias para eu entrar com embargos à execução fiscal. E nos embargos à execução fiscal, a dilação probatória é ampla. Inclusive, eu posso trazer os mesmos elementos da exceção de pré-executividade lá no embargos. Por que então eu vou entrar com a exceção de pré-executividade? Se eu entrei com a exceção de pré-executividade, é porque justamente eu queria que aqueles argumentos fossem analisados sem a necessidade de existir a penhora sobre bens do meu cliente. Então, a primeira vez o juiz indeferiu, eu fui para o tribunal manteve a decisão do juiz, eu fui para o STJ reformou, certo? Esse entendimento anulou o processo, todas as fases, todas as penhoras que aconteceu, tudo anterior, porque ele disse não, se a parte entrou com exceção de pré-executividade, deve sim ser analisado os argumentos da exceção de pré-executividade, mesmo que ele diga que não é o caso da exceção e sim de embargos, mas deve ser analisado esses argumentos sob pena do cerceamento do direito de defesa da parte. Então veja, depois da quarta vez que isso aconteceu, não aconteceu mais, porque ele não estava sequer analisando minha exceção, estava logo determinando a penhora. Eu trouxe até um desses julgamentos de um processo nosso, que é o RESP 1.462.999 de Pernambuco, que diz o seguinte: cabe ao juízo verificar se os vícios suscitados na peça de exceção encontram-se presentes ou se as questões deverão ser solucionadas por meio dos embargos do devedor. Até que isso ocorra, porém, deve ser evitados os regulares atos judiciais tendentes a garantir o juízo, notadamente porque a celeridade processual visada por meio do aludido incidente destina-se justamente a afastar a prática de atos desnecessários. Então, qual é o objetivo de eu entrar com a exceção de pré-executividade? Afastar a penhora. Então, analise se é o caso de afastar em exceção, se não é exceção, mas analise a exceção de pré-executividade. Então, isso aqui foi um RESP número 1.462.999 de Pernambuco. Então, se eu tenho essa possibilidade de entrar logo com a exceção de pré-executividade, e isso pode me dar uma sobrevida, às vezes, de 1 ano, 2, ou até de 10 anos, como eu falei aqui, ou até você conseguir que seja anulada uma execução fiscal, porque você logo vai queimar uma etapa tão importante como essa em uma execução fiscal e vai logo nomear bens à penhora do devedor. Se não tiver, até porque é o seguinte, pessoal, o pessoal já me perguntou o seguinte: doutor, eu vou perder aquele prazo de 5 dias para nomear bens à penhora? Toda vez que a empresa é citada, meu cliente é citado pelo artigo 8º da Lei 6830 para em 5 dias pagar ou nomear bens à penhora, em 5 dias ou no máximo em 10 eu entro com a exceção de pré-executividade. Para não correr o risco do AR de citação voltar, ser juntado no processo, o juiz verificar que o cliente não fez nada e já penhorar conta bancária, imóveis, caminhões do cliente. Por quê? Porque se penhorar algum bem do cliente, da intimação dessa penhora, mesmo que ela for insuficiente, já vai começar a contar o prazo de 30 dias para se entrar com os embargos à execução fiscal. Então, se o meu objetivo é que não ocorra penhora, dentro de no máximo 10 dias, quando o cliente é citado, eu entro com a exceção de pré-executividade. E em 95% dos casos, o que é que acontece? O juiz manda intimar a parte contrária, no caso a fazenda, para se pronunciar em 30 dias sobre a exceção de pré-executividade. E depois ele julga a exceção de pré-executividade. Às vezes demora mais de 1 ano, às vezes o julgamento é rápido, mas você não queimou uma etapa, tá? Às vezes, se o cliente tiver muitos bens no nome dele e você se sentir inseguro para entrar com a exceção de pré-executividade
e assim que for julgada a exceção de pré-executividade for indeferida, o juiz já determinar um bloqueio online, doutor, a gente movimenta milhões na nossa conta bancária, não tem como, então aí já pode mudar a estratégia, certo? Num caso como esse excepcional, mesmo assim eu entraria primeiro com a exceção de pré-executividade. Quando o juiz mandaria ouvir a fazenda. Quando o processo fosse para julgamento, a gente estaria acompanhando todos os meus processos, inclusive são cadastrados no meu próprio celular, no push lá do tribunal, eu recebo as notícias no meu próprio e-mail, no celular, qualquer movimentação. Então, existiu uma decisão, eu já avisaria o cliente, olha, existe uma decisão, pode existir uma penhora a qualquer momento na sua conta, vamos nomear um bem a penhora agora, neste momento, porque esse bem a penhora, pessoal, não precisa ser necessariamente nesse prazo de 5 dias, assim que o cliente é citado. Esse bem a penhora pode ser nomeado a qualquer momento no processo. Inclusive, de acordo com o artigo 15 da Lei 6830, a Fazenda também a qualquer momento pode requerer o reforço de penhora. A gente tem casos e casos aqui que eu narro até no meu livro de situações iguais a essa. Por exemplo, eu tinha um cliente que tinha uma dívida muito grande também e a gente, em todos os casos, entrava com a exceção de pré-executividade desse cliente. O processo corria, demorava um tempinho, a Fazenda falava, depois que o juiz julgava, eu ia lá para o TRF, o processo continuava tentando penhorar bens dele, ele não tinha nada no nome dele, tá? E quando era necessário eu entrar com embargos para ter uma dilação probatória ampla, a gente nomeava lá, ele tinha uma pedreira, pedras lá para ser nomeadas a penhora. Era a época aqui de construção de um porto muito famoso aqui em Pernambuco, que é o Porto de Suape. Eu dizia que a pedra estava extremamente bem avaliada, juntava uma avaliação que a gente tinha aí deles, a Fazenda aceitava e eu entrava com embargos de execução fiscal. Então, se tiver que nomear bens a penhora, evidentemente nomeie aquele bem que não vai fazer tanta falta assim para o seu cliente, tá? Porque quando não for o dinheiro primeiro na ordem de preferência, de acordo com o artigo 11 da Lei 6830, o juiz, nos outros bens, ele vai ter que ouvir o credor, no caso a Fazenda. Mas numa situação como essa, se você também tiver oportunidade, você disser, olha, eu quero entrar logo com embargos, então vou nomear um bem a penhora. O que é que eu faço na prática numa situação quando eu vejo que cabe nessa situação? Porque o cliente tem conta bancária com muito movimento, muitos caminhões rodando, quer dizer, é muito rápido, um clique, penhorar esses caminhões todinhos, ele tem imóveis, tem declaração de imposto de renda contendo inúmeros bens, até lanche. O que é que eu faço? Eu digo, pô, o cara vai levar alguma coisa desse. Então, eu pego o que tem o menos valor e nomeio a penhora, e assim que eu já nomeio a penhora, aquele bem, automaticamente eu já me dou por intimado daquela nomeação e já entro no prazo de 30 dias com embargos à execução fiscal, mesmo que o juiz venha dizer lá na frente, não, mas não garantia a totalidade do bem, intime-se a parte para provar que não tem outros bens. Aí a gente vai atrás de algumas outras certidões, vai vendo o que pode fazer, porque apesar de a Fazenda ter conhecimento de todas essas declarações do imposto de renda do cliente, ela não apresenta isso no processo, ela não tem acesso a isso rápido no processo. Isso o juiz autoriza que ela possa apresentar essas informações. Ela só tem aquelas informações que vão rápido para o seu sistema. Informação de imposto de renda, que é uma coisa mais sigilosa, o juiz tem que autorizar. Então ele tem acesso a isso, mas ele não vai apresentar. Então eu tenho casos e casos de execuções fiscais onde a gente apresentou essas pedras a penhora, certo? A gente chama Brita 75, né? E Brita 75, quanto menorzinha a brita for, mais valiosa ela é, né? Então Brita 19, essas que é usada em construção, Brita 75 a gente nomeava a penhora, era pedras. Então dificilmente tinha comprador em leilão para Brita 75. E o que é que aconteceu? A gente oferecia a brita, tomava ciência logo da intimação da brita, dizia, olha, eu estou oferecendo a brita pelos cálculos aqui que eu estou apresentando nessas planilhas, ela vale de tanto, estou tomando ciência da penhora, e em 30 dias eu entrava com embargos à execução fiscal, mas eu só fazia isso em casos excepcionais. Em 99% dos casos, nós não pulamos a etapa que é entrar com exceção de pré-executividade. E eu já tive, durante esses 25 anos de carreira, atuando em execuções fiscais milionárias,
muitas e muitas vezes nós anulamos execuções fiscais, como no exemplo que eu citei para vocês agora há pouco, tá certo? Com exceção de pré-executividade. Em todos os casos, em matéria que cabe dilação probatória, em matéria que não cabe dilação probatória, em matéria que pode ser conhecida de ofício, em matéria que não pode ser conhecida de ofício, sempre para mim, mesmo que o juiz indefira a minha exceção e diga que não é o caso da exceção, que eu devo entrar, nomear um bem a penhora para depois entrar com embargos, mesmo assim eu já me saio vitorioso, porque até que isso ocorra, muitas vezes, quando a justiça é muito rápida, já se passou aí 5, 6 meses de processo, e quando a justiça é muito lenta, como eu já dei um exemplo aqui, às vezes faz 10 anos, a empresa já tocou a vida dela, já usou o capital para reinvestir nela, para ter mais capital de giro para competir, para pagar bem o advogado, pagar em dia, tudo mais. E assim, tocou a vida, deixou com o advogado cuidando disso, certo? Então, pessoal, eu acho que é isso que eu poderia falar com vocês sobre a exceção de pré-executividade, né? A gente aqui conversamos já meia hora sobre a exceção de pré-executividades. Sobre a exceção de pré-executividade. Deixa eu abrir agora aqui para perguntas. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre exceção de pré-executividade, pessoal? Exceção de pré-executividade. Aí você poderia até perguntar: quais são as causas de que cabe a exceção de pré-executividade que eu alego muito? Prescrição intercorrente eu alego muito em exceção de pré-executividade. Essas matérias já cabem em exceção. Por exemplo, processos que ficam parados 10 anos em cartório sem nenhum tipo de movimentação, eu alego prescrição intercorrente, porque eu digo, olha, lá atrás ele tomou ciência que não foi localizado bens do devedor, então de acordo com o novo entendimento do STJ, é quando toma a primeira ciência de que não foi localizado bens, que começa o prazo de 5 anos de prescrição mais um ano de suspensão, que são 6. Prescrição a gente alega em exceção de pré-executividade. Ilegitimidade de parte a gente alega em exceção de pré-executividade. Por exemplo, se a fazenda, se o nome do devedor não está na CDA, que é o título executivo, e a fazenda vem requerer ao juiz que inclua, a gente vai alegar em exceção de pré-executividade e legitimidade de parte, porque eu vou dizer, olha, não são as hipóteses do artigo 430, da súmula 435 do STJ, que é quando há uma dissolução irregular da empresa, bem como não é caso de corresponsabilidade do 135 do Código Tributário Nacional, porque o nome dele não está na CDA desde o início. Quando você pode também ter acesso, se o seu cliente tiver ao processo, a gente já extinguiu uma execução fiscal assim. O cliente apresentou para a gente o processo administrativo todinho, certo? E no processo administrativo foi movido exclusivamente contra a empresa, não foi contra os sócios da empresa. E a execução fiscal foi movida contra a empresa e os sócios. Então a gente alegou ilegitimidade de parte, porque como é que ela poderia ter sido movida contra a empresa e os sócios, se lá no processo administrativo participou da defesa a empresa e os sócios, se o fiscal por algum motivo entendeu que o sócio também tinha responsabilidade pelaquele tributo, certo? Se não houve isso no processo administrativo, houve cerceamento do direito de defesa, houve ofensa ao inciso 54, 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Então isso você pode alegar em exceção de pré-executividade, no caso de ilegitimidade da parte, falta de condições da ação, pagamento de dívida. Às vezes existe um pagamento de uma parte da dívida, não da totalidade. O que extingue, de acordo com o artigo 156 do Código Tributário Nacional, é o pagamento da totalidade, mas a gente pega aquela dívida que ele pagou, atualiza, vê lá o valor principal que está executando, sem atualização, já faz um encontro de contas numa exceção de pré-executividade e diz que houve o pagamento da dívida. Minha gente, eu alego tudo que você possa imaginar em exceção de pré-executividade, certo? Por quê? Porque eu já tive casos de muito sucesso, certo? Onde a gente conseguiu extinguir execuções fiscais milionárias através da defesa feita em exceção de pré-executividade. Se houve a cobrança, por exemplo, do PIS/COFINS, a gente pode alegar em exceção aquela questão lá. Isso já é o que eu faço na prática. Isso aqui caberia dilação probatória, certo? Mas a gente alega
que é a questão da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, se a cobrança da execução fiscal envolve imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, a gente alega da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido. Então, uma série de questões a gente alega em exceção de pré-executividade, certo? Se, por exemplo, uma execução fiscal municipal, certo? E aí envolve a cobrança... não, municipal não, uma execução fiscal até federal mesmo, certo? De PIS e COFINS a gente também pode incluir, informar lá que foi incluído indevidamente também o ISS na base de cálculo lá do PIS e da COFINS. Então tem muitas questões, pessoal, que você pode alegar através de exceção de pré-executividade. Tem perguntas? Vocês querem deixar alguma pergunta aqui? A gente vamos respondendo aqui ao vivo, certo? Vamos no debate aqui, conversando. Vocês podem falar algum caso prático aí, a gente tentar conversar sobre exceção de pré-executividade. Eu vindo para cá hoje, um aluno me perguntou, né? Mas professor, eu preciso nomear bens a penhora, eu não estou entendendo. O senhor tem essa filosofia de entrar com exceção de pré-executividade em tudo, mas eu preciso nomear um bem a penhora para entrar com exceção de pré-executividade para que a fazenda não descubra outro bem de um cliente meu, já que ele tem vários bens. Eu pego um bem assim que tem menos valor para ele, já nomeio e entro com exceção de pré-executividade. Eu digo, não. Se você vai nomear um bem a penhora, não é exceção de pré-executividade que você vai entrar, mesmo que o bem não tenha valor, muito valor para você. Se você já vai nomear um bem a penhora e dessa nomeação, da sua intimação, já vai começar a contar o prazo de 30 dias para você entrar com embargos à execução fiscal, cuja dilação probatória é amplíssima, cabe perícia, cabe uma série de questões. Então, se eu já estou nomeando bem a penhora, eu vou entrar com embargos à execução fiscal, porque lá eu posso ter uma dilação probatória ampla e não precisa nem o juiz indeferir os embargos por dizer que é uma questão de ordem pública, porque nos embargos cabe contra tudo. Questão de ordem pública, questão que não é de ordem pública, que cabe dilação probatória, que não cabe dilação probatória. Então, se eu tenho a oportunidade de entrar com embargos, eu nomeio logo um bem a penhora e entro com embargo. Lembrando que o embargo da execução, o prazo conta da primeira penhora. Então, se uma dívida é de 1 milhão, foi penhorado somente 100 mil na conta do cara, e o cara foi intimado dessa penhora de 100 mil, é dessa penhora que começará a contar o prazo para ele entrar lá com embargos e não do complemento da penhora, ok? A apresentar a íntegra do processo administrativo que originou a CDA. Vamos lá. Eu faço sempre esse meu pedido, tá? Na verdade, o juiz pode tudo, certo, pessoal? Esse pedido que você está falando aí é mais cabível em embargos à execução fiscal. Em embargos à execução fiscal, como a dilação probatória é ampla, lá naquela parte pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, ouvida de testemunhas, juntada de perícias e tudo mais, juntada a posteriori do processo administrativo. É nos embargos que você faz esse pedido com mais firmeza. Em exceção de pré-executividade, diante dessa questão da dilação probatória, os juízes quase nunca vão acolher esse pedido seu. Agora você pode solicitar ao juiz, dizer, excelência, olha, tem uma questão aqui que é muito importante sobre ilegitimidade de parte. Eu só vou ter ciência dessa questão com absoluta certeza depois do que o processo administrativo chegar dentro dos autos da execução fiscal. Então, intime a Fazenda para que em 30 dias junte o processo administrativo. Eu já fiz esses pedidos algumas vezes em exceção de pré-executividade. Quase nunca a gente teve êxito com isso. Em processo administrativo, em embargos à execução fiscal, em 90% dos casos, quando foi
é necessário fazer uma indicação de um bem à penhora para poder continuar a briga dentro do processo, e a gente entrou com embargo, aí sim eu batia muito nessa tecla. É necessário sim juntar o processo administrativo, porque, veja, eu tive uma execução uma vez de contribuições previdenciárias. Na CDA não informa o que é que se trata, qual é a contribuição previdenciária, se é verbas de natureza indenizatória, se não são verbas de natureza indenizatória. E como vocês sabem, tem uma tese que é não incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba de natureza indenizatória. Então, no momento que eu precisei entrar com embargos, que foi penhorado, digamos, a dívida era de 500 mil, foi penhorado 10 mil na conta da empresa, foi penhorado. No prazo de embargos, conta-se da primeira penhora. Eu entrei com embargos da execução fiscal, e nos embargos da execução fiscal, eu aleguei que a dívida era indevida em razão da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória. Agora, para isso, eu precisaria que a Fazenda juntasse o processo administrativo que deu origem àquela cobrança. Aí, 90% em embargos, o juiz determina que a Fazenda junta esse processo administrativo. Aí a Fazenda juntou, aí mostrou lá várias verbas que faziam parte daquele processo administrativo, e a Fazenda ainda alegou assim: olha, veja que 80% das verbas aqui não são de natureza indenizatória. Eu digo, opa, se 80% das verbas não são, significa que 20 são. Se 20 são, tem muita coisa que é indevida aqui. Então, só isso aí a gente já jogou areia no ventilador da Fazenda. Ó, o processo até hoje está lá sem receber por causa disso. Então, tem muita coisa que você pode alegar em execução fiscal, pessoal. Ok? Existe mais alguma pergunta? Pessoal, estou aqui, tem aqui no YouTube. Processo parado há mais de 10 anos, executado ainda não citado, mas houve o despacho ordenando a citação. Seria interessante apresentar a exceção de pré-executividade? Não houve busca de bens. Bem, aí se você for contratado e você receber os seus honorários para fazer a defesa desse processo em execução fiscal, caberia sim você alegar que houve a prescrição intercorrente nesse processo, porque já demorou muito tempo. Mas na prática, pessoal, eu até foi o tema da minha live passada, da Tributa Live passada, eu acho que foi sobre a nova decisão do STJ referente à prescrição intercorrente. Na prática, o que é que acontece numa situação como essa? Os tribunais têm o entendimento de que, se a Fazenda deu entrada na ação dentro do prazo prescricional cabível, ou seja, ela tem 5 anos para dar entrada na ação, e se quando ela deu entrada dentro desse prazo de 5 anos, mas o processo ficou parado 10 anos, não por culpa da Fazenda, e sim por culpa exclusiva do Judiciário, se aplicaria no caso a súmula 106 do STJ, que diz: proposta ação no prazo para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes à falha do Judiciário, não acarretará a prescrição e a decadência. Então, na prática, se aplica isso. O que é que o juiz vai entender? Em 90% dos casos aqui, ele vai dizer, olha, o processo está 10 anos parado. Porém, quando ela deu entrada no prazo correto. Se ficou 10 anos parado, não foi por culpa dela, até porque o endereço ela já colocou lá na inicial, tudo direitinho, e o judiciário que não agilizou isso. Então ela fez o papel dela, o judiciário não fez o dele, então não há prescrição intercorrente. Agora, se tentou citar, nesse mesmo seu caso aqui, se tentou citar o devedor, o AR voltou negativo, dizendo mudou-se, endereço não encontrado e tudo mais, e a Fazenda tomou ciência, o juiz discute a Fazenda em 5 dias sobre a citação negativa, a Fazenda tomou ciência e nada requereu, e ficou 10 anos parado, de acordo com o novo entendimento do STJ, que foi da outra tributa live que eu fiz da semana passada, aí sim estaria prescrito, haveria prescrição intercorrente, porque o prazo começa a contar a partir da ciência da Fazenda, da não localização do devedor ou da localização do devedor, porém da não localização de bens do devedor, ok? Na questão da penhora, seria possível a penhora... Eu não estou aqui, vamos ver aqui. Seria possível a penhora antes da citação?
Isso aqui já não é o tema da nossa aula de hoje, Rômulo. Eu até fiz uma Tributa Live há 2 semanas atrás da ilegalidade da penhora antes da citação em execução fiscal, certo? Então, aqui não é possível penhora antes de citação. Existem ainda alguns juízes que fazem isso, tá? Mas não é possível. Por quê? Porque o próprio artigo 8º da Lei 6830 diz que o primeiro ato, nenhuma execução fiscal, será a citação do executado para pagar ou nomear bens à penhora. Então, ele tem que ser citado para pagar ou nomear bens à penhora. O artigo 185 do Código Tributário Nacional estabelece: devidamente citado e não paga a dívida, haverá penhora de bens lá em conta bancária e penhora online na conta do executado. Ou seja, 185 do Código Tributário Nacional, com mais o artigo 8º da Lei 6830, com mais inúmeras jurisprudências hoje do STJ, entende que antes da citação não deve existir a penhora, porém ainda acontece na prática, no dia a dia, porque os juízes eles usam do poder de cautela do juiz, certo? Do judiciário. É um princípio que diz que se ele citar o devedor e o devedor tomar ciência que contra ele existe aquela execução, ele vai se desfazer do seu patrimônio, e isso acontece também na prática. Mas ele não pode passar em cima da lei, que no caso é o artigo 8º da Lei 6830, que diz que ele primeiro tem que ser citado, e do artigo 185 do Código Tributário Nacional, que diz que só haverá penhora online depois de citado e não pago a dívida pelo devedor. Ok? Então é isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Estou aqui à disposição de vocês. Já estamos aí a quase 50 minutos de live. Ficou alguma dúvida? Essa live vai ficar gravada, tanto no Instagram, né, quanto no YouTube, ok? E usem e abusem da exceção de pré-executividade, ok, pessoal? Lembrando a vocês que a gente fez uma promoção aí do nosso curso, que foi embasado nesse nosso livro aqui, Como se tornar um especialista em execução fiscal. Então, no mês de novembro, esse curso, que custa R$ 697, estaria sendo vendido por R$ 597. E ainda você ganharia como bônus 72 modelos de petições. Entre elas, essa é daí que nós anulamos aí essas execuções de 3,5 milhões ano passado. As mesmas que eu utilizo no meu dia a dia, viu, pessoal? Não é qualquer petição. Essas petições são vendidas à parte, quase R$ 800, essas 72 petições. Mas só no mês de novembro, certo? Quem adquirisse o curso, seja um especialista em execução fiscal, onde eu passo toda a minha experiência de 25 anos atuando na área, ganharia também as 72 modelos de petições, mais o PDF também do livro, tá? Então, eu vou lançar essa promoção agora, sem ninguém até saber aqui. Quem quiser ainda, certo? Durante mais uma semana, mais 10 dias, a gente deixa no ar essa promoção, certo? Porque a gente está com previsão de um grande lançamento a nível nacional também aí nos próximos dias, de um curso só para tributaristas, envolvendo tudo para você iniciar: planejamento tributário, recuperação de crédito, toda essa parte de execuções fiscais, toda a parte de ações. Então, a gente está com uma previsão de lançamento aí para o final de novembro. Mas quem quiser ainda adquirir o nosso curso e se tornar um especialista em execução fiscal e atuar em uma das áreas mais promissoras do direito, que se ganha muito dinheiro, eu digo para vocês que agora mesmo, eu não estou aqui, mas está em cima da minha mesa. O pessoal aqui do escritório colocou na minha mesa as execuções fiscais que foram propostas do dia 20 de outubro contra as empresas aqui de Pernambuco. No dia 20 de outubro até agora, certo? Tinha exatamente mais de 20 execuções fiscais. Eu peço para o pessoal pesquisar no site da Justiça Federal quais são os valores de cada uma dessas execuções. Aí tinha de 600 mil, de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões, de 400 mil, de 200, todos os tipos. A gente pega o telefone dessas empresas e liga para a empresa,
certo? Oferecendo, olha, tem uma execução que foi proposta contra vocês, nós somos especialistas aqui no assunto, então quer marcar uma reunião sem compromisso para a gente tratar da sua defesa, quem sabe também de outras oportunidades de recuperação de crédito na área tributária. Então, uma execução dessa que você assina o contrato, por exemplo, de 1 milhão que a gente assinou no mês passado, fazendo esse trabalho que eu estou passando aqui para vocês, 1 milhão você cobrar 80 mil reais para você fazer uma execução fiscal, uma defesa em uma única execução fiscal, mesmo que o cara lhe pague aí em cheques aí de 5 mil reais por mês, mas veja quanto tempo você tem, não é? Defendendo, e quanto tempo você tem já de partido mensal garantido para você fazer aí a defesa dele em uma execução fiscal. Então você garante 1 ano de sustento, do sustento do seu escritório para defender em uma única execução fiscal. E você pode colocar lá uma cláusula no final dizendo que caso você venha a anular aquela execução fiscal, você ainda tem direito a 5% no final sobre ela, certo? E já imaginou você conseguir, com exceção de pré-executividade, anular uma execução fiscal em que você ainda tem direito a receber isso? Então é uma área extremamente, ainda muito pouco explorada. As pessoas não têm ainda ciência, os advogados, de como é lucrativa atuar, como é lucrativo se atuar em execuções fiscais. Eu não faço só execuções fiscais. Na área tributária a gente faz tudo, até porque quando um cliente nos procura e contrata os nossos serviços, ele não quer só para execução fiscal, né? Ele faz um partido mensal para a gente defender em tudo na área tributária. Mas o que eu gosto de fazer, eu digo aqui para o pessoal, olha, veja, o cara aqui me paga, por exemplo, 8 mil reais por mês para defender ele em várias ações. Aqui, nesse único contrato que eu assinei em uma execução fiscal, eu estou ganhando 5 mil reais por mês durante aí pelo menos 15 meses. E para defender uma única execução fiscal. Quer dizer que não vai me dar, quando a gente conseguir, se der tudo certo, a gente conseguir atuar no processo do jeito que eu estou falando para vocês, com exceção de pré-executividade, depois, se for o caso, apresentando bem, entrando com embargos e tudo mais, o processo pode ficar parado aí também, suspenso um tempão, e você recebendo, e você bota até uma cláusula no contrato, não tem inadimplência numa área como essa. Por quê? Porque se o cara se deixar de pagar você um mês, você bota lá. Se atrasar um mês, meu amigo, tchau, renuncio, acabou-se. É você me pagando e eu lhe defendendo no processo. Eu faço o meu melhor, a única coisa que eu exijo é que você pague em dia. Pronto, os caras pagam, gente. Pagam. Quando eles precisam e reconhecem o trabalho do profissional, eles pagam. Não tenha dúvida disso. Ok, meus amigos? E com isso, nós encerramos mais uma live, uma tributa live sobre exceção de pré-executividade na prática. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa live vai ficar gravada, tá? Aproveitem ainda essa promoção do curso, tá? Porque é um curso excelente. Eu dei o meu melhor nesse curso de execuções fiscais. São mais de 15 horas onde a Lei 6830, cada artigo, cada inciso, eu conto uma história de uma resolução de um caso prático aqui para vocês. E com isso nós encerramos nossa tributa live. Até a próxima quarta-feira. A tributa live agora vai ser toda quarta, viu, pessoal? Por quê? Porque eu estou sentindo mais aí a participação de vocês toda vez aí que na sexta-feira está sendo boa também, mas na quarta-feira a última que a gente fez foi muita pergunta, muito movimento. Hoje teve muita participação de vocês também, depois de um feriadão prolongado, não é isso? Então, na próxima tributa live aí a gente vai falar, eu acho que é sobre embargos à execução fiscal. Então, a gente vai contar mais algumas histórias aqui sobre embargos e vão sugerindo temas aí que a gente vai conversando. Ok, meus amigos? Tem gente chegando agora, pena que estão chegando no final, que já estamos aqui a 1 hora de tributa live praticamente, certo? Mas vai ficar gravado aí. Aproveitem para assistir o tema depois, curtirem também, divulgarem nas redes sociais, porque é um tema muito interessante. Forte abraço, fiquem todos com Deus. E até a próxima.